Graças a paz, um bom dia. Fico muito feliz de estar com vocês aqui mais uma manhã. Muito contente de estar gravando esse nosso terceiro vídeo. E meu nome é Alan. Acabei não me apresentando de início, né? Mas agora, meu nome é Alan Conte. Sou da Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso, aqui em Guarulhos. E fico muito contente de estar com você mais essa manhã. E eu gostaria de pensar com você nessa manhã a respeito de um tema, na verdade, bastante particular. Nós passamos a vida buscando fazer coisas, ser reconhecido, entre outras coisas. Mas eu gostaria de levantar agora um questionamento para você. Será que alguém morreria por você? Talvez você seja uma pessoa boa, pratique boas ações. Talvez não seja. Talvez você já tenha errado bastante. Mas você acha que algum parente seu, seus pais, irmãos, alguém morreria por você? É um assunto interessante de se pensar, né? E, por sorte, nós vamos pensar nesse tema justamente hoje. Mas nós vamos um pouco mais especificamente nesse tema. E o tema seria: alguém morreria por um injusto? Né? Então nós vamos meditar nessa manhã, pensar um pouquinho nesse ponto, nesse tema mais específico. Será que alguém teria coragem de morrer por uma pessoa injusta? Bom, convido você a abrir sua Bíblia comigo ou acompanhar aí na tela o livro de Romanos, no seu capítulo 5. Nós vamos dos versos 6 a 11. Romanos 5, de 6 a 11. Nós vamos meditar um pouquinho e ver que, pela graça de Deus, houve um homem que morreu pelos injustos. Então, convido você a me acompanhar na tela, na sua Bíblia, aonde preferir. Amém? Então vamos ler a santa palavra de Deus neste momento. Diz o seguinte em Romanos 5, de 6 a 11. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Então, como eu disse no comecinho, nós vamos meditar nesse texto e nessa mensagem central. Alguém morreria por um injusto. Jesus, ele foi a maior confirmação do amor de Deus na terra. É interessante que o amor de Deus pelos homens, ele nasceu muito antes de tudo que aconteceu, muito antes de Jesus ter vindo à terra. O amor pelos homens, ele nasceu no momento em que Deus criou o homem. Ali nós vemos como Deus foi detalhista e como Deus foi maravilhoso na criação do homem. Tudo que Deus fez, inclusive a terra, os astros, os animais, as plantas, as árvores, tudo. Deus chamou a existência pelo nome. O homem não. O homem, o Senhor, diz a própria palavra de Deus, que o Senhor o formou do pó. Então nós podemos lembrar bastante daquela passagem do oleiro, né? Onde ele faz faz o vaso ali com argila, né? Com barro. E Deus fez a mesma coisa com o homem. Ele o formou e depois soprou no nariz do homem a sua vida, o seu fôlego de vida, né? No nariz do homem. Então é interessante que o amor de Deus, ele existia muito antes de Jesus ter vindo à Terra. Na verdade, o amor de Deus, ele começou lá atrás, culminou na cruz para nos trazer de volta, e ele dura até hoje e durará eternamente. Esse amor, ele continua firme e vivo. E nós vamos ver nesse texto toda essa questão de alguém morrer por um injusto. E olhando já para o nosso sexto verso aqui, no capítulo 5, nós vemos que ele já entra falando nisso, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então é interessante nós notarmos o seguinte:
Quando nós colocamos o cristianismo, quando nós colocamos a pessoa de Jesus Cristo ante todos os outros deuses que existem por aí, nós vemos o grande abismo que há entre eles. Você só se torna útil ou amável para qualquer Deus que existe por aí, dito Deus, que ele não é um Deus de verdade, seja de qualquer religião, quando você é útil para ele, né? Se você perguntar a uma pessoa de determinada religião que ela é baseada em obras, né? No caso, não estou falando de religiões ocidentais, mas orientais, você vai entender que aquele Deus só vai amar aquela pessoa a partir do momento que ele se tornou uma boa pessoa. Então nós vemos que o grande abismo que existe entre esses falsos deuses, que na verdade são Satanás enganando as pessoas, para o verdadeiro Deus que existe, é que ele amou você quando você era inútil, quando você era pecador, quando você era completamente indigno da presença dele. Então nós conseguimos enxergar nesse pequeno texto, nesse pequeno versículo aqui, na verdade, todo o amor de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele não esperou você vir até ele com boas obras, com uma defesa completa, esperando você se justificar ante a ele para que ele venha agir por você. Não, muito pelo contrário. Ele tomou a atitude sabendo que você não poderia se salvar, você não poderia se justificar, você não poderia fazer nada por você. Ele tomou a dianteira, levantou do trono, desceu, veio aqui, morreu e ressuscitou. E selou de uma vez por todas a nossa justificação pela fé. Então nós enxergamos em Jesus um Deus ativo, um Deus que se preocupa com o seu povo, um Deus que abre um caminho para que nos acheguemos de volta a Ele. Ele não é um Deus que está lá parado e cansado talvez, e com outras ocupações, com sua agenda cheia, esperando você fazer as coisas, não. Ele tomou atitude, se levantou, viveu e morreu por mim e por você. Então é interessante quando nós vemos que esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, ele só pede isso de nós, que vivamos por ele. Fascinante. É muito maravilhoso você pensar em algo assim. Você era inimigo de Deus, e depois de tudo isso que ele fez por você, ele te possibilita se tornar amigo dele. Caminhando para o nosso versículo 7, aqui a própria Bíblia nos entrega a realidade, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém os morrer. É fato curioso que a história nos ensina essa realidade. Quando alguém está sendo bom para alguém, então aquela pessoa talvez se torne digna da própria vida da pessoa. E vemos, por exemplo, os grandes reis que existiram, os conquistadores, e quanto ele estava lá conquistando, colocando, né, aquele povo nas alturas, então os seus soldados morriam, entregavam suas vidas sem medo, porque a glória pátria, né, a glória à pátria estava sendo enaltecida na pessoa daquelas pessoas em guerra. Então, com a busca e a conquista, aqueles homens sentiam que aquele rei era bom para ele e para seus familiares, então eles se entregavam. Mas Jesus, ele se entregou por mim e por você quando nós não poderíamos fazer nada, e até hoje não podemos fazer nada por ele. Tudo que fazemos é pelo poder dele, através dele. Então é interessante que ele sabe que somos ferramentas inúteis, ferramentas frágeis e fracas, que na verdade dão mais problema do que qualquer outra coisa, e ainda assim, ele instaurou um reino, ele veio à terra realizando toda a paixão de Cristo, como é chamado, e morreu, ressuscitou, e por fim, ele nos faz habitantes do seu reino. Então é maravilhoso nós percebermos toda essa questão. Como ele foi um Deus maravilhoso, e o é até hoje. E ele simplesmente não esperou nada. Ele veio e fez acontecer, porque só ele poderia fazer. Então ele não pensou, vou morrer por tal, tal e tal, porque são pessoas boas. Não. Ele veio por mim e por você. Sem saber quem iria, aliás, sabendo quem iria, mas sem levar isso em consideração. Ele falou, bom, eu hei de morrer por todos. E essa foi a missão dele. Quando nós damos mais uma andadinha e passamos para o verso 8, aqui, né, o verso 8, ele é uma resposta do verso 7, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o Senhor Jesus, ele vai literalmente na contramão de tudo que acreditamos. Nós às vezes achamos que as pessoas mais honradas de todas, elas são aquelas que conquistaram feitos inimagináveis para o avanço da sociedade.
Essas pessoas merecem o seu destaque, né, como a sociedade o dá. Porém, você imaginar que um homem deu a sua vida por todos, será que esse não deveria ser o maior destaque de todos? Ah, mas ele era Deus e ele iria ressuscitar, não importa. Ele ainda assim viveu 30, 33 anos, como foi, sofreu, chorou, viveu a mesma vida de homem que eu e você vivemos e entregou ela sem pensar duas vezes. Seu coração, ele era um coração que não se preocupava com o agora, mas era um coração que se preocupava com o depois. O coração de Jesus, ele tinha essa capacidade fantástica porque ele era Deus também. E ele sabia o que era eternidade, compreendia o que era isso. Ele sabia o que era o amor de Deus, e ele sabe até hoje. Tudo isso ele sabe. O que é o amor de Deus, o que é a presença de Deus. Então o Senhor Jesus, ele desejava isso para nós. Que tivéssemos uma conexão, que tivéssemos uma vida com Deus, para que nós entendêssemos os prazeres de ter essa conexão direta com o Pai. Então ele, mesmo sendo Deus, e não importa muito este fato, ele veio e morreu por nós. A única coisa que muda pelo fato de ser Deus é que ele era o único que realmente poderia ser um sacrifício digno. Só isso. Mas isso não desqualifica o sacrifício dele. É este o ponto que eu quero chegar. Não importa se ele era Deus, isso jamais vai desqualificar o sacrifício que ele fez. Muito pelo contrário. Isso mostra o quão grande é o sacrifício dele. Porque ele já tinha tudo e não precisava fazer nada. Mas ele fez. Porque ele desejava que nós estivéssemos com ele, no reino dele, muitos anos depois e por toda a eternidade. É interessante que, andando mais um pouquinho já para o nosso verso 9, nós vemos que o apóstolo Paulo, né, aqui, ele deixa claro que a partir do momento que você é salvo, você ganha algumas coisas. A primeira e mais importante delas, a presença de Deus pura e eternamente. Não uma presença que temos nessa vida, uma presença, né, onde estaremos ali face a face com Ele, algo fantástico que nós não conseguimos conceber, algo inimaginável para essa vida. E é interessante que uma outra coisa que nós também ganhamos nessa virada de vida, né, nessa nova vida que nós entramos, é que pela justificação que temos através do sangue de Jesus, nós somos salvos da ira de Deus. E algumas pessoas dizem por aí, romantizando o evangelho de maneira tola, que Deus ele é amor, não se preocupe, você pode fazer e viver da forma que você desejar e está tudo bem, porque Deus é amor. Sim, é verdade, ele é amor. Até agora nós vimos que tudo que ele fez foi por amor. Só que ao mesmo tempo Deus é justo. Deus ele é fogo consumidor. Então não adianta acreditar que o amor de Deus ele é o amor igual nós conhecemos. As pessoas acreditam que o amor do Senhor ele é igual ao amor que eu tenho pelas pessoas. É o amor que um pai tem por um filho. Mas não pode ser o mesmo amor, até porque o nosso amor que nós temos nessa terra, ele é manchado pela queda e pelo pecado. Ele é corrompido pela impureza que nós adquirimos vivendo nessa terra. Então o amor que Deus dá a nós, ele transcende esse fato de impureza, porque o amor dele é puro, e o amor dele além de transcender, ele também é alinhado pela justiça de Deus, porque ele jamais vai deixar de realizar um ato de correção só porque ele é amor. Até porque quem ama corrige, pois a própria Bíblia diz o quê? Deus corrige a quem ama e açoita a quem tem por filho. Ele não poupou nem o Filho, nem Jesus Cristo, que era o homem perfeito, um homem sem pecado. Ele não poupou por mim e por você. Por que ele pouparia a mim e a você e permitiria que vivêssemos do jeito que quiséssemos? As coisas não são assim. Deus, ele é justo. E se você não tomar um posicionamento e abrir mão de tudo que você faz de errado para viver com ele, infelizmente o que ele pode te oferecer é condenação. Somente isso. Mas hoje você tem aqui, aos seus ouvidos, a chance de se livrar dessa condenação, a chance de viver com um Deus maravilhoso. Mas não venha para ele fugindo da condenação, venha para ele porque você entendeu que o sacrifício que ele fez por amor a você tocou o seu coração e você deseja amar e servi-lo. Porque se você vier através simplesmente de um seguro
contra o inferno, você estará, na verdade, simplesmente se enganando. Porque Deus não deseja que as pessoas o sirvam como uma apólice de seguro contra o sofrimento, contra o sofrimento eterno, no caso, mas sim com um coração verdadeiramente temente a Ele, que verdadeiramente o ama. É isso que Deus procura. Este é o coração. E este coração, ele é salvo da ira futura, como diz o nosso amado apóstolo Paulo aqui no verso 9. Para o verso 10, é interessante que a partir do momento que ele morre, ressuscita e vive eternamente à destra de Deus, ele realiza um ato sublime e sem igual na terra. Não existiu homem que conseguiu se ressuscitar. Não existiu homem que fez milagres, até outros milagres menores que ele realizou, como curar um cego de nascença, nenhum outro homem havia feito. Então é interessante nós notarmos que o Senhor Jesus, ele, enquanto homem Deus aqui na terra, ele já realizou uma porção de milagres fantásticos. E aí ele realiza o maior dos milagres, que é trazer a salvação a mim e a você. Então ele abre uma via de conexão direta com o Pai, ele restaura o relacionamento outrora quebrado, e vivemos assim a era da graça, onde estamos ali pela graça de Deus, numa conexão, num relacionamento de intimidade com o Pai, quando o buscamos. Então é interessante nós notarmos o seguinte: você percebe quão grandioso foi tudo que Jesus fez? Realmente foi muito grandioso. Então eu lhe convido a pensar o seguinte, meu amado irmão, meu querido que me ouve nesta manhã. Se Deus conseguiu fazer tudo isso, se Jesus fez tudo isso, ele realizou toda essa obra maravilhosa, você acha que ele não te daria tudo o que você precisa nessa vida? Porque parece que ele só foi capaz de realizar as coisas no passado. Mas não. Nós fomos, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então tudo quanto Deus fez por nós, ele vai continuar fazendo o necessário para a nossa vida até o fim. É interessante que esse verso diz que nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a questão aqui é que tudo que nós faremos, tudo que nós precisamos, o Senhor Jesus estará com as suas mãos prontas a nos dar, desde que da vontade dele. Porque ele é um Deus maravilhoso e santo, que tem misericórdia de nós. Ele te livrou da ira divina. Então, todo o restante da vida cristã, ele vai lhe dar, vai lhe conceder mediante a sua fé e mediante a sua vida com ele. Quando nós passamos aqui para o nosso verso 11, é interessante que, no final das contas, é pedido a nós pouca coisa, pouquíssima coisa. E nem o que é nos pedido nós conseguimos fazer, na verdade. Nós fazemos tudo pelo Espírito de Deus que habita em nós, na força de Deus. Então, basicamente, nós somos quase que completamente inúteis, né? Se não fosse tudo, Deus fazer basicamente tudo, praticamente, né? A gente não teria força nenhuma. E ele diz não somente isso, mas também nós nos gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, a partir do momento que você alcança essa reconciliação, que você compreende os benefícios que você tem sendo um verdadeiro servo de Deus, que o adora, que o ama, que vive por ele, que obedece suas instruções, que tem uma vida real com ele, você começa a entender, você começa a compreender algo maravilhoso, que além de tudo isso, você tem que se gloriar nele. Você tem que ser feliz nele, desejá-lo. E essa questão de se gloriar em Deus, indo na contramão do mundo, que o homem se gloria nele mesmo, é fazer esse nome notório. Fazer o nome de Deus ser mais falado do que o seu próprio nome. É quando você vai chegar nas outras pessoas e dizer o seguinte: ei, eu mudei de vida. Mas eu só mudei de vida porque eu conheci um Jesus, né? E esse tal homem nazareno, esse tal homem judeu de muito tempo atrás, ele veio e salvou a minha vida. Ele mudou o meu viver. Ele transformou tudo aquilo que eu achava que era verdade, mas na verdade não era verdade, e ele me mostrou a verdadeira verdade, que era ele. Então é interessante que você se gloria em Deus, fazendo o nome de Deus conhecido até os confins da terra. A salvação, fomos reconciliados com Deus,
E isso é um grande presente que nós não podemos deixar escondido. Quando você ganha uma roupa nova, você está louco para utilizá-la. Quando você ganha um tênis novo igual, quando você ganha um videogame, alguma coisa assim, você não vê a hora de estrear, de convidar seus amigos para partilhar da sua felicidade. Então, quando nós ganhamos a felicidade da reconciliação com Deus, esse é um presente que não pode ficar guardado entre nós. Nós temos que ter o desejo de levar aos outros. Então, quando o apóstolo Paulo fala para nós nos gloriarmos em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, temos que lembrar todos os dias que o presente que nós recebemos, nós temos que entregar a outros. E que você fique em paz na sua vida, no seu dia, e lembre-se bem, um homem morreu por você. Um justo, sem pecado, morreu por você quando você era injusto. Então, se você nunca conheceu esse Jesus, se você nunca tomou um passo de fé para esse Jesus, entenda, diferente de todos os outros deuses, que só te desejam quando você é útil, ele deseja que você venha inútil para que ele faça útil na obra dele. Então, eu convido você nesta manhã a pensar nisso. Se você conhece a Jesus, que você seja cada vez mais útil no poder dele para ele. Se você não o conhece, dê esse primeiro passo. Vale a pena. Mas lembre-se, ele não busca pessoas que querem segurança contra algo. Ele busca pessoas que estão dispostas a amá-lo. Pessoas que desejam amá-lo. Não pessoas que querem fugir das coisas. Então tenha isso em sua mente. Jesus te ama e ele está de braços abertos para te receber. Você não acha Jesus, né? Ele já te achou. E através dessas palavras, ele te convida a vir, a aceitar ele e a ele fazer morada no seu coração. Esse é o Jesus. Esse é o Santo de Israel que te convida a ser participante do reino eterno dele. Certo? Então, neste momento, agradeço você pela atenção. Vamos estar orando para encerrar esse vídeo e que Deus nos abençoe. Santo Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça, eu te louvo, Pai querido, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Deus. Peço, Pai amado, que tudo que foi dito, que foi do homem, seja jogado fora, e tudo que foi dito e proveio de ti, ó Deus, que faça morada nesses corações, ó Deus. Que esse vídeo, ó Deus, chegue até uma pessoa que não te conhece, Pai. E que essa pessoa que não te conhece entenda as maravilhas e os privilégios de ser teu filho, Pai amado. Que este vídeo, ó Deus, vá de encontro com alguém que necessita de ti, Pai amado. Que seja feita ali pela tua honra e pela tua glória, a tua obra, Pai amado. Porque só o Senhor pode fazer a obra, Pai querido. Nós lançamos as sementes, mas o Senhor faz todo o trabalho, ó Deus. Porque nós somos pequenos, falhos e não podemos fazer nada, Pai amado. Peço a Deus por quem nos assiste hoje, que o Senhor o abençoe, guarde, proteja, livre do mal e do perigo, ele e sua família. Que tudo que ele precise o Senhor esteja derramando sobre sua vida. Que seja feita somente tua vontade na vida dessas pessoas, ó Deus, que nos assistem hoje. Peço, Pai querido, que o Senhor conceda mediante a tua vontade os desejos e os sonhos dessas pessoas, Pai querido. E aqueles desejos que não são teus, ó Deus, que eles vão para bem longe. E que as pessoas lembrem-se que só o Senhor é Deus, Pai querido. E só o Senhor é útil e só o Senhor é maravilhoso para nós, ó Deus, porque nós somos inúteis, ó Deus, mas o Senhor ainda assim cuida de nós e nos usa, Pai querido. Peço que o Senhor nos perdoe pelos pecados, cuide de nós, nos dá um restante de dia e de semana bom, debaixo da tua graça, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Amém. É isso aí então, obrigado por nos assistir, um prazer estar na sua companhia mais uma manhã. Que Deus lhe abençoe, lhe dê um bom dia, que você seja sempre guardado e protegido debaixo da graça de Deus. Então, fique com Ele. Falou.